tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista em comemoração a um ano de Band FM em São José do Rio Pardo. Estamos aqui hoje com a Tamires Andreazzi, mentora empresarial, palestrante, empresária. Tamires, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geisa. Boa tarde, telespectadores da Band, todos os ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês hoje e nessa comemoração, nessa data tão especial, né? Um ano Band em Rio Pardo e com toda certeza é o primeiro de muitos. Com certeza. E você é uma parceira nossa ali desde o início, né? Eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda. Quem é Tamires e qual o seu trabalho hoje? Ah, que coisa boa. Eu acho que faltou algumas coisas ainda aí, viu, Geisa? Sim, faltou. Tem muita tem coisa. bastante coisa aí, mas então, sou Tamires Andreazzi, residente em Rio Pardo, né? Tenho família em Rio Pardo, sou mentora empresarial atualmente no que tange a expansão de negócios e engajamento de equipes. Então a minha trajetória ela foi toda pautada como executiva no mercado financeiro há mais de uma década e meia, trabalhando, né, como executiva em bancos, em instituições financeiras, cooperativa. E esse mundo corporativo me fez moldar a profissional que eu sou hoje. Então, essa é um dos vieses. Além do que também sou palestrante, empresária também, tenho empresa em São José do Rio Pardo, advogada, mãe, esposa, eu acho que mais um pouco ainda. Muita coisa, né, Muita coisa, muita coisa. Então, esse é um pouco, né, do que a gente consegue esboçar. Mas o intuito sempre maior, né, que eu tive nessa trajetória profissional foi ver que muitas empresas, vezes, não têm ainda essa maturidade, esse planejamento organizacional para que possa de fato evoluir e em caso, né, de emergências ter uma previsibilidade, tão quanto lidar com pessoas. Então esses são alguns dos vieses que eu atuo, são algumas das frentes que eu presto mentoria, faço liderança motivacional para equipe, ministro workshops. Então assim, são grandes esferas que ao longo da minha trajetória e da minha formação acadêmica, né, fiz especialização na Europa, fui conhecer empresas, fui conhecer como que funciona a liderança, gestão de conflitos fora, para conseguir otimizar tudo isso, para ter uma melhor qualificação para os empresários e principalmente para as equipes, porque são as equipes, são as pessoas que trazem os resultados para as empresas, né? Com certeza. E falando em empresa, né, qual é o tipo ali que deve contratar o serviço da Andreazzi ou então que precisa, tem essa necessidade? Como identificar? Toda e qualquer empresa que se tenha pessoas. Você tem uma pessoa, com toda certeza você precisa de uma modulação empresarial, que é o que a gente faz, né? Que é o que eu faço juntamente com uma equipe, que é o quê? Levar algumas estratégias, algumas frentes personalizadas, né? Para que aquela empresa tenha uma maior eficácia, né, e maior rentabilidade. Com tudo isso muito pautado em estudos, tudo isso muito pautado em metodologia. Então, toda e qualquer empresa que se tenha funcionários, que seja de 1 a 1000 funcionários, com toda certeza necessita de uma mentoria, uma modulação empresarial, Geisa. O que a gente sempre vê é que, estatisticamente trazendo, né, por que as empresas não permanecem de 3 a 5 anos após a instituição do CNPJ e após o seu nascimento? Porque de fato falta um planejamento. Falta uma viabilidade, né, e uma preparação, desde a contratação da equipe, dos colaboradores, até uma promoção, até um organograma de carreira. Então, tudo isso são pilares. Então, o que eu faço hoje é levar para os empresários, levar para a parte gerencial, alguns pilares que vão facilitar, né, com táticas, com estratégias direcionadas para aquela empresa, para que eles tenham uma maior eficácia e tenham lucratividade, porque toda empresa quer lucro. Não se tem, exceto, né, instituições filantrópicas, todas as demais necessitam desse lucro, dessa sustentabilidade financeira, senão não perdura, né? Exatamente, é o que você falou, a empresa sempre tem o que melhorar, né? Sempre Exatamente. tem um ponto. Sempre tem um ponto para melhorar, né? Quando a gente olha, e nós temos também alguns casos das empresas que elas crescem disruptamente.
Então, começou, né? E aí ela já começa a ter um engajamento, já começa a ter um crescimento exponencial. E o que acontece? As empresas elas crescem exponencialmente sem ter essa mentoria, essa noção do que de fato é necessário para expandir. E aí ocorrem diversos fatores. E um deles é o quê? A falta de engajamento das equipes, a preparação e condicionamento das pessoas para que acompanhe esse crescimento, esse redirecionamento da empresa. Então são alguns vieses, sabe? São algumas das questões que a gente atua. Por isso que, sabe, Geisa, a mentoria ela é muito direcionada, ela é muito específica, ela é alinhada para aquele momento do que a empresa está necessitando. Então, por isso que eu digo e retorno. Você que é empresário, está pensando em empreender? Necessita de uma mentoria, de um condicionamento. Né? E já estou empreendendo. Vamos ver as possibilidades de expansão, de otimização e de engajamento de equipe. Já estou no processo solidificado, então é hora de pensar nas novas frentes. Então, para toda e qualquer empresa, é sim muito viável uma consultoria, uma mentoria, algo direcionado e específico. E a gente que acaba lidando com muitas pessoas, né, e ao longo do dia e tudo mais, a gente vê que o que eles pautam muito? A faculdade não me ensina a fazer a gestão, né? E você entra com esse trabalho para orientar a pessoa nisso também, né? Exatamente. Às vezes, né, alguns cursos, eles deixam a desejar o quê? Exatamente a questão prática, a questão ali da mão na massa. Por mais que se tenha programas de estágios, que se tenha algumas frentes para tentar atenuar isso, todavia ainda é um universo inexplorável, que ainda não tivemos 100% de efetividade. Quando a gente conseguir conciliar 100% do conhecimento versus 100% da prática, a gente vai ter uma excelente qualificação. Todavia depende de cada pessoa também. Mas quando a gente não prepara, vou te dar um exemplo. Eu adoro exemplos, eu acho que fica melhor a gente falar. Eu fiz direito, eu sou advogada, né? Atuante em alguns momentos específicos, mas não é ainda o viés forte. Não tive uma aula de educação financeira ou empreendedorismo na advocacia, por se tratar de uma profissão, normalmente, 80% a 90% são desempenhadas de forma profissional liberal. Então, precisa abrir um escritório, precisa ter a parte contábil, precisa ter a captação de cliente, precisa ter N frentes para que se tenha um escritório de advocacia rentável e sólido. E nunca foi mencionado isso, né? A gente vai aprendendo na prática, a gente vai ali, mas é que vem, quando a gente fala assim, errando que se aprende. Quando você fala isso na esfera empresarial, o errando que se aprende custa muito dinheiro. Com certeza. E aí ali você já perdeu não só o financeiro, mas às vezes você perdeu talentos, você perdeu pessoas, perdeu várias coisas que não consegue mais consolidar. E por um simples ato de preparação é o que seria o diferencial. Geisa, pensa numa maratona. O empreendedor está numa maratona. O empreendedor está numa corrida. Como que você vai lá sem se preparar? É verdade. Né? Então, é esse preparo, esse condicionamento, olhar para os vieses. E a grande questão que eu faço hoje é o seguinte, uma das primeiras perguntas. Quando que você adquiriu o ponto de equilíbrio da sua empresa? Qual que é a previsão? Quando que isso vai acontecer? Quando é o seu retorno? Quanto vale a sua empresa hoje? Porque se perguntar quanto vale o nosso carro, nós sabemos. Qual o valor da nossa casa? Nós sabemos. Quanto vale a sua empresa? Mas tem a esfera pessoal. Tá, mas se eu te oferecer X, vale? Não sei. Como você não sabe? Então, são algumas questões que nós temos que emergir sobre isso. Necessário saber, né? Claro, claro. Para prosseguir também, como que faz a gestão de uma empresa, né, sem saber o básico, vamos dizer assim. Exatamente, sem saber qual que é hoje os quesitos básicos para essa empresa dar lucro ou não, para ela ser sustentável financeiramente ou não, né? Se tem pessoas preparadas ali na frente, porque a empresa às vezes ela começa a crescer de uma tal magnitude que se perde a essência. Outra questão, qual que é a missão, visão e valores da sua empresa? Isso é primordial.
você saber qual o propósito. Ah, eu sou uma loja de roupa, ok. Você só vende roupa? Você disponibiliza oportunidades de melhoria, bem-estar e autoestima para as pessoas. Então são frentes que necessitam, né, ser trabalhadas. E as colaboradoras que estão lá, os colaboradores que estão lá sabem dessa essência? Muitas vezes detalhes, né, Tamires? Detalhes. Que fazem a diferença. Que fazem a diferença. Detalhes que fazem a diferença. E aí, com tudo isso, né, eu já tinha, volta na esfera, né, eu já tinha toda a teoria, tinha a prática do mercado financeiro executivo, liderei centenas de pessoas, formei líderes, né, nessa minha jornada, formei vários líderes nessa minha trajetória. Eu falei, preciso empreender também. Eu também preciso olhar para o viés do empreendedorismo, né? E também esse ano já startei o projeto, né, na esfera da educação e trouxe para Rio Pardo também uma escola de idiomas, né? E com o intuito de fato de trazer também para mim uma experiência de como é empreender com o meu CNPJ. Porque empreender com o CNPJ alheio é muito bom. Então você que ainda não é empresário, mas tem vontade, faça o seu melhor com o CNPJ alheio, como se fosse seu. Faça aquele CNPJ dar lucro, faça acontecer e aí você vai ter muita qualificação para poder fazer isso com o seu CNPJ, com o seu negócio, né? Então, e a gente está também, já estou aí com esse projeto, né, caminhando em parceria com a minha mãe, é um projeto familiar, trouxe a minha mãe para frente desse projeto para auxiliar, né? E estamos aí navegando também nessa esfera do empreendedorismo. Que bacana. Tamires não para nunca. Não para. Não consigo, na realidade, viu, Geisa? Para te falar a verdade, assim, eu sou muito enérgica em várias frentes e então, se eu não estiver otimizando o meu conteúdo, o meu espaço e todos os vieses, né, eu não consigo. E atrelado a isso, estou fazendo mestrado também em psicologia organizacional, que é a forma da psicologia, né, dentro das corporações, dentro das empresas, que é isso que nós precisamos. Nós temos que entender que as pessoas, elas são o maior, né, se não o mais grandioso bem de toda e qualquer empresa. E a gente precisa investir tempo nas pessoas, a gente precisa investir dedicação e estruturar para que elas se sintam motivadas e venham com esse olhar de dono igual a gente. Exatamente. Falando em investir em pessoas, vi que recentemente você ministrou um workshop para o Grupo Boticário. Conta um pouquinho pra gente. Foi joia, foi assim, uma experiência muito bacana, né? Fiquei muito feliz com o convite, com a parceria que nós tivemos nesse workshop. É um carinho especial que eu tenho pela rede O Boticário, então o meu início de carreira foi numa loja O Boticário, então foi uma escola, aprendi muito dentro da empresa que é grande, é solidificada. Depois eu segui meus rumos, né? Mas sempre com uma base muito bacana que o Boticário me deu, principalmente encantamento do cliente, sabe? O Boticário tem esse viés, e isso há quase 20 anos atrás foi uma experiência extraordinária. E há pouco fui convidada, né? Nós fizemos uma parceria para ministrar em Araras, aconteceu um workshop, salvo me engano, tinha lá 17 lideranças, 17 lojas de toda a região do Boticário se concentraram lá, inclusive as regionais, superintendência, e nós ficamos uma tarde toda colocando a mão na massa. Sabe por quê, Geisa? Conteúdo teórico, hoje nós temos os celulares, nós temos as redes, né, de apoio que nos proporcionam, nós temos inúmeras fontes, mas o contato, a prática, a mão na massa e trazer ali os anseios e os pensamentos do dia a dia, o que de fato a gente precisa fazer essa troca, é só com o workshop, é só a palestra, ela é ótima, só que não tem essa interação como de fato foi o workshop. O workshop nós passamos uma tarde toda trabalhando por 7 frentes, né, que nós atuamos ali perante a realidade delas, das gerentes das lojas, do grupo em si. Então, por isso que eu falo que é muito autêntico cada palestra, cada workshop, porque eu tive que estudar esse novo cenário que o Boticário está
né? E aí, com isso, a gente foi construindo um workshop direcionado. Foi excepcional. Primeiro que eles estão, assim, amparados de gerentes maravilhosas, dedicadas, né, de corpo e alma, e os desafios que elas trouxeram, a gente foi trabalhando, colocando e disponibilizando ferramentas, metodologias, direcionamento para que elas pudessem, de fato, aplicar na prática do dia a dia delas. Entendi. E você identifica se a empresa ela precisa de uma palestra ou workshop? Sim, exatamente. A gente faz um diagnóstico, é feito um diagnóstico com as lideranças quando nos procuram, né? Então eu tenho todo um respaldo, uma equipe por trás que disponibiliza ali. A gente faz primeiro um diagnóstico com perguntas, com o estado atual da empresa, toda essa questão. Nós vamos para um segundo passo, que é um bate-papo, que é uma conversa mesmo, aí é comigo, não com a equipe, aí é direcionado comigo, porque eu preciso entender. E aí a gente faz um terceiro momento, que aí a gente fala, eu vou estruturar as possibilidades. Olha, a palestra, você vai ter esse resultado. Workshop, a gente vai atuar nessas frentes e vai impulsionar essa outra questão. Tem também as oficinas e mentorias. E aí a gente entra para um terceiro passo, que é um acompanhamento mais próximo, mais perto. Essas oficinas e mentorias, elas duram em torno de 90 dias, com a minha presença, minha visão e esse plano diretor que a gente fez junto para poder atuar na empresa. Ou seja, tudo muito personalizado para cada empresa, né? Não tem jeito, é como eu pegar, por exemplo, de uma mentoria de uma determinada empresa que efetivamente a gente estruturou e aplicar na outra, porque são esferas totalmente diferentes, né? São realidades e anseios diferentes, né? Então a gente precisa de fato fazer todo esse né, que é uma preparação, esse pré-direcionamento para que a gente possa ter efetividade ali na entrega e na proposta dessas parcerias. Mas está sendo assim muito bom esses projetos, né, que são algumas das frentes. Imagino, deve ser gratificante, né? Bom demais. Mudar-lhe o rumo de uma empresa, vamos dizer assim. Mas você sabe que eu aprendo muito mais com elas, com eles, com as empresas estando lá, do que de fato às vezes eu disponibilizo meu conhecimento e a gente estrutura tudo, porque é muito genuíno essa construção. Então, perante a realidade, a gente vai fazendo as construções juntas, direcionando, claro, com muito embasamento, com muita segurança, sabe? Eu falo que é isso, que é a gente ter o quê? As qualificações para ter propriedade de causa para falar, né? Então, eu falo que o conhecimento, isso serve, né? Ele nos ajuda a ter amparados, né? Então, desde a pós-graduação, MBA, especialização, então tudo isso me dá um condicionamento um pouco assim, confortável para estruturar junto, entendeu? Estou pensando em ter uma ideia, vamos analisar o mercado? Esses dias fui procurada por uma empresa que estava pensando em abrir um ramo determinado, eu falei, vamos fazer uma análise de mercado. E aí nós vamos fazer, né, dentro da esfera com que essa pessoa queria, fiz a análise de mercado e dei a devolutiva, falei, olha, bacana, projeto bom, mas o tempo de maturação aí vai passar dos 36 meses. Né, para você alcançar o ponto de equilíbrio perante essa frente e esse ramo. Você tem certeza que você vai conseguir segurar o caixa durante esse tempo? Você tem certeza que, mas é tudo isso? Eu pensei que era em 6 meses. Não, olha só. Então, a gente tem todo esse cuidado, esse zelo, né? Mesmo que é para dar, assim, esses feedbacks não tão positivos, porque eu não estou ali para falar para a pessoa o que ela quer ouvir. Né? É diferente. É o que ela precisa. É o que ela precisa entender e olhar por algumas esferas que às vezes ela não está fazendo, né? Outra coisa assim muito detalhe pequeno, cara, é detalhe pequeno, mas que faz a diferença. Você empresário, eu sou dono de uma lanchonete. Quantos clientes que você tem fidedignos que está lá semanalmente na sua lanchonete? Vou pegar a lanchonete de novo, hein? E que está lá na sua lanchonete toda semana ou a cada 15 dias. A gente sabe quem são. Ainda mais se for um comércio menor, né? Ou pedir para que os nossos colaboradores tenham esse cuidado, esse zelo. Quantos deles você manda mensagem ou um combo promocional no dia do aniversário? Difícil alguém lembrar, né? Não lembra. Então são detalhes
que, de fato, hoje lanche, eu tenho um lanche diferente. Cara, maravilha, mas a gente precisa de algo a mais. A gente está hoje no momento em que nunca tivemos uma necessidade tão grande em ser, sabe o quê? Mimados. Com certeza. Hoje nós somos mimados, né? Então, a locadora, que antigamente, não é da sua época, hein, Geisa? É da minha época, né? E o que acontece? De alguns de vocês também. A locadora, ela nos condicionava a escolher, a esperar, a ter que rebobinar, a pagar multa em caso de atraso. E nós estávamos naquela época condicionados a quê? A não ter tanto privilégio, porque chegava o lançamento, era o primeiro que ia, tinha uma lista de espera, enfim. Hoje a gente senta na frente da televisão, a gente coloca numa plataforma que seja Netflix, Amazon, dentre outras, e a gente escolhe o que a gente quiser. A gente está imediatista, né? Cada dia mais, né? Cada dia mais, o senso de urgência para ontem, né? Nós não conseguimos esperar e nós estamos mimados. Queremos ali, quero assistir aquele filme ali agora. É ali agora. Não tem que esperar ninguém devolver filme mais em locadora. Se esse filme volta rebobinado ou não, não existe mais isso. Então, os clientes, nós também, eu na postura de cliente, a gente está cada vez mais mimados. Nós estamos cada vez mais condicionados. Manda uma mensagem para alguém agora, faça o teste. Faça o teste. Manda uma mensagem para o seu colaborador, você é empresário, líder ou chefe, depende da postura. Manda uma mensagem para o seu liderado nesse exato momento e fala assim, preciso falar com você amanhã. E some. Você vê o que acontece. E só some. Não responde mais ninguém no WhatsApp. Some. Acabou. Amanhã já tá todo mundo assim, ixi, vai rodar, hein? Vai rodar. Ele tava estranho ontem. Eu já venho percebendo algumas coisas. A mente esvaire. E como era antes? A gente se comunicava por carta, no orelhão. E eu não tô falando de 50 anos atrás. Eu tô falando de 10. Tô falando de 15 anos atrás, que não se tinha hoje o celular como parte integrante do nosso corpo. Esquece o celular em casa. Acabou, né? Você consegue? Não. A gente não consegue mais. Olha que interessante. Parece que a gente falta uma coisa, uma parte do corpo, não é? Perdeu alguma coisa, tem alguma coisa errada. Você já voltou quando você esqueceu o celular? Já. Né? Já. Eu já voltei de estrada. E saí, nossa, eu esqueci o celular. Volta, pega. E antes, como era? Às vezes sai até sem documento, mas o celular não O celular esquece. não esquece. Olha a parte integrante, nossa, não é? Então nós estamos imediatistas, nós estamos com um novo comportamento. E entender isso é essencial para que a empresa ela tenha uma maior durabilidade no cenário empresarial, para que ela tenha uma proatividade, para que ela pense em esferas que ainda não se foi pensadas, que encante de maneiras com que não foi encantado ainda. Eu adoro ser surpreendida, adoro ir num lugar. E aí eu faço questão de registrar, eu faço questão, de fato, de mostrar. Gente, olha a boa prática aqui, peguem essa dica, a empresa está atuando assim. Então é sensacional. Como também o inverso, eu também falo, esses dias eu fui numa empresa e eu também falo como cliente, né? Enfim, eu precisava de um determinado serviço. Fulano de tal tá de férias. E? Não, mas só ele que vai poder conduzir o que você precisa. Eu virei e falei, mas se ele morrer? Para, empresa, como assim? Centralização de esferas e frentes primordiais da empresa. Não pode estar centralizado numa única pessoa. É verdade. Não tem como. Eu falei, ok, obrigada. Fui na empresa que fez imediatamente. E aí? Né? Será que a tua empresa está ficando sedentária? Está ficando para trás? Lembre-se da Kodak, hein? Empresa centenária, faliu.
É verdade. Não é? Com certeza. A gente tem que acompanhar também essa evolução, né? Das Tem que pessoas do mercado, porque senão fica para trás e perde cliente, infelizmente. a gente perde, né? A gente fica achando... Você já ouviu falar do síndrome da Gabriela? Não. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Uhum. Porque minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim. Espera aí, as pessoas mudam. Ainda mais o cenário que nós estamos empresarial, entendeu? No cenário do empreendedorismo, tudo mudou. As nossas relações, antigamente as pessoas se relacionavam através do quê? Através de contato, através de rede de amigos. Os relacionamentos na década, não estou falando muito em década de 80, e eu nasci na década de 80. Os relacionamentos na década de 80 eram através de escolas, no trabalho de rede de relacionamento, né, de clubes que se iam. Hoje é online. Hoje as pessoas se conhecem de forma online, para depois ir para a física, né? Então, se até a forma de se relacionar mudou, quem dirá a forma de empreender? Tem uma pesquisa sobre isso, né? Que inclusive as pessoas conhecem mais ali pelas plataformas de relacionamento, e Facebook e Instagram. Exatamente. Lugar. E tem outras também que estão vindo agora, o tal do... aquele que dá os matches, como chama? Tinder. O Tinder, ele perdeu, né, alguns usuários, mas ele já está se qualificando e trazendo novas frentes para conseguir retomar esse alavanque. Porque hoje no Brasil, de usuários, salvo me engano, são quase 8 milhões de usuários dessa plataforma. Cara, é muita gente. E está se atualizando agora para continuar ainda imerso nesse mundo, né? É aquilo, não dá para ficar parado, né, Não dá para ficar parado. Tamires, e você aí, dentro de grandes empresas, né, todo mundo te conhece, uma pessoa super influente. Queria que você falasse aí o que a Band FM, né, significa para São José do Rio Pardo, esse meio de comunicação. Geise, é muito bacana lembrar, né? Acho que uma das nossas primeiras conversas, as nossas primeiras frentes de atuação foi muito bacana, porque eu fui tentar entender como era a atuação da Band, qual que era o propósito, qual que era a pegada, né? E vocês veem, né, nesse momento aí tão atual, trazendo esse formato que nós estamos aqui, né, trazendo uma forma diferente, né, uma forma tecnológica, uma forma próxima e uma forma que de fato engaje com as pessoas, que o rádio em várias frentes está ficando escasso e vocês estão acompanhando, estão trazendo. Então, a Band em Rio Pardo, nesse primeiro ano, foi excepcional, para que pudesse demonstrar uma qualificação, um profissionalismo ainda maior para a esfera do rádio, né? A gente ainda estava um pouco habituado com a metodologia tradicional. E o mais interessante, eu falo que eu adoro isso quando isso acontece, que é o quê? Eu falo isso para as meninas também lá da Yes. Eu falo, quando a gente olhar e falo, direciono muito as meninas do seguinte: quando as outras empresas do mesmo segmento que o nosso estiverem de alguma forma repetindo movimentos que nós estamos startando, quer dizer que nós estamos no caminho certo. Quer dizer que nós estamos fazendo diferença e eles estão se espelhando em nós. E o propósito da Band foi exatamente esse. Vocês vieram com frentes diferentes, frentes atuais, frentes de conexão mesmo, aonde as empresas parceiras, elas não vão meramente colocar um spot para rodar na rádio. Elas vão ter um leque de opção, aonde ela pode ter o visual, ela pode ter o corte, ela pode ter o spot, ela pode ter entrevista. Então são várias frentes que eles podem contar com a Band, né? E vão poder chegar de forma enfática e direcionada. Com toda certeza, o movimento que nós vimos nesse 1 ano de Band foi de espelhamento para as demais empresas do mesmo segmento com que a Band atua. Então, isso é muito bom. Quando a gente vê esses movimentos, a gente consegue observar esses movimentos, que a gente acaba sendo referência, excepcional. Estamos no caminho certo, né? Então, é muito bom ver que a Band ela traz uma infraestrutura diferente, ela traz um posicionamento
profissional, um condicionamento que o empreendedor, o empresário de São José do Rio Pardo e região estava carente. Então hoje vocês suprem uma lacuna, né? E essa parceria nossa é totalmente genuína, né? Estou assim muito feliz com o caminhar que nós estamos tendo. E agora nesse estúdio lindo, gente, muito bacana aqui, né? Com toda certeza vai ter muitos e muitos anos em comemoração ainda. Muito obrigada, Tamires. Imagina. Obrigada por essa parceria incrível, né? Tá com a gente aí há meses já, vai fazer aniversário daqui uns Daqui tempos. um tempo a gente vai fazer aniversário também. Exatamente. Eu queria agradecer por Imagina. essa parceria, por essa amizade também que se consolidou. Ah, eu que agradeço. Gente, se deixar, a gente fica aqui batendo um papo retinho do dia, viu? Verdade. E eu que agradeço o carinho, a confiança, essa parceria que tem aí muitos frutos a serem colhidos ainda. Obrigada. E obrigada pela sua presença hoje. Imagina, que agradeço. Um beijo. Beijo. Bom, e para você um beijo também. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau.